Bom dia, estamos começando o programa Argumentando, que hoje conversa com a professora Raquel Capiberibe. Ela é presidente do PMN, vamos falar sobre vários assuntos aqui comigo, Josiel Alcolumbre, para que a gente então explore bem essa veterana da política amapaense, ativa da política amapaense e ativista social. Quero contar com você que tem recordações da professora Raquel, você que sabe que ela foi candidata a senadora, então ela tem muita coisa para dizer para a gente aqui nesse meio político. Afinal de contas, vamos chegar de novo em eleição. A gente volta já. Muito bem, de volta agora sim, conversando com a professora Raquel. Professora Raquel, é um prazer muito grande tê-la aqui com a gente, vê-la assim, disposta, continuando o trabalho por essa dificuldade que é, esse caminho difícil que é o caminho da política amapaense. E ela vem aí de muito tempo. Eu acho que militante, Josiel, é a política assim, mais antiga que tem. Eu penso até que no momento em que nós estamos discutindo a importância que tem a mulher na inserção da política, a conselheira e a presidente do PMN mostra para nós que isso já se começou há um longo tempo. Essa caminhada começou há muito tempo e é uma grande satisfação poder recebê-la aqui neste programa. E queremos lhe dizer que a alegria de poder contar para quem está lhe vendo agora e lhe ouvindo pela rádio vai ser maior ainda. Muito obrigada, seja bem-vinda. Josiel, que também é um político, né? Nesse momento, você não é o suplente, é um suplente de senador, né? É um prazer estar aqui com você e junto com o Rodolfo, essa figura que a gente tem o maior respeito pela sua capacidade, pela sua inteligência, a sua preocupação em estudar as coisas para poder falar. Então, realmente a gente tem alguma militância, a gente tem alguns anos de caminhada desde quando eu era estudante. Quando eu era estudante, eu já estava lá no Grêmio, brigando, trabalhando e discutindo política estudantil. Desde lá. A senhora começou a vida política no PMDB, não é? PMDB, exatamente. Aliás, no MDB. Não. Quando eu comecei, já fui no MDB. No MDB. No PMDB. No PMDB. E na luta no PMDB, a senhora foi eleita vice-prefeita. Isso. Em quando 1985. Isso. Né? Com aquele lema, o sol vai brilhar. É verdade, mas não brilhou, infelizmente, né? Depois a senhora foi em seguida deputada constituinte. Foi. Teve a honra de escrever essa Constituição que está vigindo. É verdade. Não é? A senhora, o Heraldo, o Barcelos, né? E o Giovanni. Né? Era, na época, 4 deputados federais. De lá para cá, a senhora acabou indo para o Conselho, não é? Como conselheira do Tribunal de Contas do Estado, e está depois, eu vi, presidente do PMN, foi candidata a senadora na eleição passada e agora está se preparando para a eleição municipal. Com certeza. Na verdade, assim, eu gostaria de lembrar essa questão de constituinte, porque nós éramos 4, né? Nós éramos só 4. Deputados pelo território ainda, então, no antigo território do Amapá. E eu tive o prazer de estar junto com o comandante Barcelos, muito perto assim do comandante Barcelos, que quando o governador fez assim muitos atos de perseguição à nossa família, principalmente ao senador Capi, que naquela época não era senador, claro. Mas depois, inclusive, eu quero deixar isso registrado, o comandante Barcelos passou a ser meu amigo. Antes de morrer, eu fiz uma amizade com o comandante Barcelos. Nós brigamos muito como constituintes, discutimos muito, até porque eles eram 3 do PFL. E eu apenas. E nós fomos discutir aquela questão da divisão do governo, né? E findei ganhando assim na marra mesmo, porque eles queriam que fosse dividido entre os 4, entre os 2 partidos. Sim. E eu não aceitei isso de jeito nenhum, né? Eu digo, não, eles eram 3, queria que dividisse entre os 3. Comigo 4, dividiu o governo em 4 partes. Eu digo, não, nós vamos dividir em 2 partidos. É o PFL de um lado e o PMDB do outro. Ganhamos isso, assim, realmente
a aquiescência e o respeito que tinha o doutor Ulisses pelo trabalho da gente e pela participação da gente já no PMDB. E ele nos ajudou, incentivou muito a continuar brigando até ganhar a divisão em 2 partidos. 50% para o governo foi para a mão do PFL e 50% veio para a mão do PMDB. Isso foi interessante, porque eu sozinha como mulher, no meio de 3 homens, né, constituintes, e eu ganhar essa parada foi muito difícil. Olha, nós passamos quase que um dia de discussão dentro do Ministério, naquela época, o Ministério do Interior, né? Mas a gente venceu. Foi muito bom. E, conselheira, a sua história na política vem de muito longe. Graças a Deus que a senhora tem essa altivez e essa vontade de contribuir para com a sociedade do Amapá, que a senhora está até hoje lutando em prol do bem comum. De lá para cá, do começo da sua história como militante política, desde lá da época do Grêmio Estudantil, o que mudou para os dias de hoje? Nós estamos vivendo hoje um momento de extremo problema político e de credibilidade do poder central. Nós vivemos um problema semelhante aqui na questão estadual, briga entre Eu acho que é no país inteiro, né? Mas eu acho que aqui nós temos uma particularidade muito maior, porque nós nos conhecemos todos. Claro, lógico. E nós conhecemos não só os entes políticos, mas nós conhecemos as pessoas, os cidadãos amapaenses que aqui vivem. E nesse momento, na semana passada foi aceito pela Assembleia um pedido de impeachment do governador, que tem 11 meses de governo, apesar de estar no seu 3º mandato, mas desse 3º mandato, 11 meses de governo. Um governo novo, recentemente eleito, com 62% dos votos, e a sociedade toda rejeitando imediatamente isso aqui, as pessoas indo para a rua. A senhora, como uma lutadora social, como uma ativista e com uma longa experiência, que isso é a coisa que mais engrandece a sua personalidade e é o que lhe trouxe até aqui neste momento. Como é que a senhora está vendo esse cenário como um todo? Olha, eu acho que tem 2 coisas que a gente tem que tratar meio diferenciado. É a situação política do país inteiro. Queiramos ou não, né, aceitar que hoje as coisas mudaram, e mudaram, eu espero, para melhor. A gente vê essa luz que parecia lá no finalzinho do túnel vir caminhando, e hoje você já imaginou que há bem pouco tempo atrás a gente não poderia nem sequer imaginar de ver um político da alta, um graduado, um empresário grande preso e sendo desmoralizado nos meios de comunicação como um todo. Eu acho que isso a gente deve, né, aos últimos anos de governo, e eu acho que isso vai poder nos levar a algum lugar. Eu só discordo até agora de uma coisa, que as punições, ainda a gente não viu punições severas, né? Porque eu acho que quem pegou dinheiro público, quem se lucupletou com dinheiro público, tem que devolver. E esse patrimônio, se ele não tiver mais em espécie para devolver, tem que pegar esse patrimônio que foi adquirido com dinheiro ilícito e devolver aos cofres públicos. Prender, botar na cadeia e deixar alguém lá fora solto da sua família para usufruir desse dinheiro que é nosso, não, eu acho isso muito injusto. Eu acho que são 2 coisas: devolver, vender o patrimônio, devolver aos cofres públicos. Agora, nós temos uma situação, eu acho, mais ou menos parecida com a do Brasil, mas de qualquer maneira um tanto diferente. Não sei como, de repente, a gente vê nossos políticos, como tivemos vários casos aqui, serem presos por corrupção, malversação de recursos públicos, improbidade administrativa, e, de repente, ser novamente trazido pelos braços do povo aos mesmos cargos. E até de uma forma muito mais, assim, mais forte, mais evidente, mais contundente, né? E tem acontecido muita coisa ultimamente, muita coisa. A gente sabe de como se está gastando dinheiro público, né? Se fazendo festas homéricas com o dinheiro do pão da mesa do pobre, porque as pessoas, não, porque a gente entrou de graça lá para assistir o show não sei de quem. De graça?
Esse dinheiro dos cofres públicos é dinheiro nosso, é A dinheiro senhora do está pobre. falando com relação a essa recente expofeira, né? É. Pois é, mas vamos explicar bem isso, que é um assunto muito importante, Sem mas dúvida. no intervalo, nós vamos, o Certo. diretor está dizendo aqui que a gente tem que parar porque chegou a hora do comercial. Tá bom, A gente volta já já. vamos lá. Muito bem, de volta. A senhora falava no bloco anterior sobre a questão, basicamente, da expofeira, essa enxurrada de cantores, esses custos todos que vieram para cá, são todos cantores caros, para justificar o injustificável. E a senhora avaliava isso aí. Na qualidade de, suponhamos, a senhora governadora do estado, faria isso aí? Não, jamais. Jamais deixaria o povo sem remédio nos hospitais, né, sem o atendimento à saúde, que eu acho que isso é fundamental, é a hora que o cidadão ou a cidadã está mais fragilizada, né, ou fragilizado. Então você precisa atendê-lo com muita presteza, com muita humanidade. E a outra questão para mim, que passei 28 anos da minha vida na sala de aula, é a educação. E a educação está um caos. Nós não temos merenda escolar, os transportes escolares estão parando, né, por falta de pagamento. As merendeiras então, estão as merendeiras demitidas. Tem uma série de coisas Muitos absurdas. problemas. Professora, né? e o que a gente fazer para isso? Para resolver essa questão? Isso tem problemas muito profundos. Eu acho que teria que ser uma análise muito profunda, porque a Secretaria de Educação, eu acho que se deteriorou cada vez mais a partir do governo anterior, do governo atual, quando se criou aquela maldita UDE, né? Se criou aquilo ali e com isso você acabou realmente com a possibilidade de você assistir melhor à educação, de você aplicar ficou uma terra melhor. de ninguém, na verdade. Terra de né? ninguém. Terra de ninguém. Ali e você não contratava só a merendeira, nem só o vigilante, não só o servente, nem só os serviços. Mas tinha gente ali, engenheiro, advogado, assistente social, todo mundo contratado com altos salários para não fazer nada, né? Então, essa coisa que eu não sei como é que se pode, e eu sempre falei isso no governo passado, tem que acabar com isso, por favor, faça uma auditoria, acaba com essa UDE, mas, infelizmente... E o problema é que quem está pagando essa conta são aqueles menos preparados, aquelas pessoas humildes que assumiram responsabilidade, agora estão tudo enrolado na justiça. Com certeza. Mas agora vai ter eleição municipal, não é? Agora, no dia 2 de outubro, primeiro turno de votação. Se houver segundo turno, ele acontece no dia 30, é aquele período longo, mas mais curto, o período da propaganda. O que a senhora achou dessa inovação? Achei ótimo. Achou bom? Achei. Era muito desgastante. Além de uma despesa inútil, um gasto de dinheiro muito grande com campanha, né, eleitoral. Eu acho que hoje você não vai cansar o eleitor com os programas, porque o tempo é bem menor. E eu acho que é o suficiente para a gente fazer isso. Eu acho que, inclusive, vai haver um esforço maior por parte dos candidatos. Com certeza. Em conseguir explicar melhor e de forma mais concisa a sua mensagem para conquistar o eleitor. Dizer o que é que vai fazer de verdade, né? Vai ter menos firula. Vai ter menos firula, É. vai ter menos tempo para fazer promessa vazia, vai criar projetos mirabolantes que não podem ser feitos, construir não sei quantos para prometer aquilo que não vai ser sei cumprido, o quê, né? e para deixar nosso povo cada dia mais sofrido, cada dia mais com necessidade, né, conselheiro? Agora, com relação a porque houve recentemente 2 caminhos para ser tomado. Um, pela experiência que a senhora tem aqui, um caminho era o caminho, digamos, quem recebeu o maior número de votos se elege, no caso do vereador, que vem agora. Mas prevaleceu ainda a questão da proporcionalidade. No qual linha a senhora se alia? Naquele como se fosse majoritário, mais voto é eleito, ou naquele que hoje é o proporcional, onde depende do quociente eleitoral? Jeito, né? Eu sou mais por esse aqui, né? Pelo mais ou menos proporcional. Eu acho que é injusto
Às vezes, por exemplo, nós temos até o caso, assim, que eu sempre cito, que é o caso da Fátima Pelage. Eu reputo a Fátima Pelage, a gente nunca teve nenhuma relação política maior, nunca fui parceira, nunca estive com ela politicamente. Ela sempre esteve lá, geralmente dentro no palanque do Capi, né? Mas eu acho que foi muito injusto. Uma pessoa que teve mais votos do que a que foi eleita realmente com menos votos. Eu não Pois é, a gente já sabe que agora na eleição municipal vai acontecer a mesma coisa. Vai continua, isso aí eu discordo. Agora, eu seria pelo outro processo. Pelo aquele da majoritária, Da então. majoritária. Quem teve mais se elege. se elege. Claro, porque você não acha que é injusto? É injusto, acaba sendo muito injusto. É injusto. E por que a inteligência política não como você interpreta isso? Porque foi colocado para os políticos decidirem, e eles decidiram pelo outro. Não sei. Aí é uma explicação muito coletiva para a gente poder se arvorar a dizer o que é que a gente pensa disso. Conselheira, nós estamos vivendo um momento também, um drama político, institucional, com relação à indicação que a Assembleia e o governador fizeram para o Tribunal de Contas. Eu não podia deixar de falar sobre isso com a senhora passou tantos anos de sua vida dentro daquela casa, julgando contas. E como é que a senhora está enxergando esse imbróglio? Olha, eu acho o seguinte, que o que tem que ser cumprido são as leis, né? Se o candidato apresentado não preenche os pré-requisitos, então não pode ser realmente empossado. Foi erro de quem apresentou, né? De quem apresentou. Eu tenho o maior carinho pela família dele, sabe? Sou amiga da família dele, tenho um carinho muito grande por ele, mas está errado querer apresentar um candidato que não preenche os requisitos que a lei estabelece. Lei é lei, tem que ser cumprida. É como querer empregar um concursado que não passou na prova. Na prova. Eu vou empregar ele porque eu quero empregar ele. Não, porque eu quero empregar. É mais ou menos não como passou. isso. Eu tento traduzir comparar, né? e comparar para quem está em casa ter uma noção mais clara do que nós estamos tratando. Porque nós estamos falando de indicação, governador, presidência da Assembleia, indicando um deputado estadual para compor o pleno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá. Mas aí seria mais ou menos, como a senhora está dizendo, alguém que não passou no concurso, não preencheu os requisitos básicos. Aí eu digo, não, vou botar porque eu quero. E aí a gente promove alguém que não se dedicou, estudou, se preparou para ocupar aquela vaga. Aí toma uma vaga desse. E uma vaga de tamanha importância para o nosso Estado. Agora a senhora vai participar de uma eleição para a Prefeitura de Macapá, o PMN, quer dizer, o PMN vai participar. Ele vai ter candidato próprio? Nós estamos ainda, né, olha, só para você ter uma ideia, nós fomos guindados à presidência do partido em setembro, pelo dia 24, 25 de setembro. Então, eu saí numa corrida maluca para tentar cumprir com o que estabelecia a lei vigente, que era estar afiliada até o dia 2 de outubro, né? Então, corri nos municípios para contemplar os companheiros que queriam ser candidatos e que já vinham conversando comigo e tudo. Mas, graças a Deus, tivemos a possibilidade de avançar um pouco e no dia 29 de setembro foi publicada a lei, né, que a gente esperava que acontecesse e deu assim uma... Deu um gás, né? Deu um gás, deu uma refrescada. Né? E nós estamos trabalhando isso. Nós já temos alguns candidatos em alguns municípios, mas Macapá, realmente, eu acredito que nós podemos estar juntos, né, com alguém e, de repente, a gente não sabe ainda quem são mesmo os candidatos. Tem muito blefe né, no meio. Tem muito blefe, mas não acredito que tenha assim um leque de opções muito grande né? para a gente, principalmente para aquilo que eu penso como partido. Professora Raquel, nós vamos mais um intervalo e a gente volta para concluir nossa conversa. Bem, de volta com a professora Raquel Capiberibe. Professora Raquel, passado todo esse histórico, a senhora viveu a Revolução, viveu o Estado, a Nova República,
viveu desde o dia que foi promulgada a Constituição, que a senhora ajudou a construir, um Brasil novo. Tem decepções com relação a esse Brasil novo? Eu acho que a gente tem decepções, né? E a minha maior decepção eu não gostaria de falar, né? Mas eu Fique à vontade. eu participei dentro do processo constituinte de um grupo, né? Que de um lado era o grupo da esquerda e do outro lado era o Centrão, o famoso Centrão, né? E nesse grupo estavam lá os partidos de esquerda e que nós militamos, nós discutimos muito e nós lutamos e nós tivemos noites indormidas e quando passa isso aí e que chega a vez de pessoas, de partidos que estavam nesse grupo discutindo e contra todas as propostas do Centrão, chega ao poder, muda tudo. Talvez tenham práticas até muito parecidas com a prática da direita, com a prática do grupo do Centrão. Então, surpreendeu esse desempenho nessa parte negativa do PT no governo, que está sendo, digamos, escancarado hoje? Eu não queria nem citar, né, o PT, mas para mim foi a maior decepção, né? Eu não podia imaginar que quem pregou a moralidade, quem pregou a justiça social, né, quem pregou durante tanto tempo e lutou tanto tempo e que se sacrificou durante tanto tempo ao chegar ao poder, pudesse ter uma prática como essa. Me custa, eu juro que mesmo à distância, porque quem está lá em Brasília está vendo muito mais de perto e a gente que fica para cá só assiste através da televisão e dos meios de comunicação escrito que a gente vai lendo. Mas me dói muito e me custa muito acreditar que isso esteja acontecendo no meu país, exatamente com aqueles que pregavam a moralidade, a honestidade, a justiça social, né? A participação, a democratização. Me dói muito dói. Tudo, mas a senhora não tem dúvida nenhuma de que isso tudo aconteceu? Sim. Ou a senhora tem alguma... Não, eu lhe pergunto dessa forma. Me dói. Porque tem gente que diz o seguinte, olha, o homem até hoje não foi na Lua, aquilo foi uma ficção. Isso aí eu já ouvi. Mas eu conheço gente que diz, olha, diante de todas as provas, diz, olha, não aconteceu aquilo ali. Ave Maria. Eu lhe pergunto não dá assim, pra... a senhora tem alguma dúvida de que o PT fez o que fez? Não. Mesmo com toda a dor que a senhora sente? Eu sinto, porque fui muito amiga de Lula, de Genuíno e de tantos outros, né? Então, isso me dói. Não fui nunca amiga de Zé Disseu, por exemplo. Foi sempre uma pessoa muito empavonada, muito diferente. Mas os outros que eram muito perto da gente, isso dói, porque a gente findou 4 anos depois, tivemos mais 4 anos juntos. Isso dói. Dói sim. Você sente enganado? Com certeza. A senhora acha que o povo do Amapá e do Brasil está se sentindo enganado? Quando eu me lembro da campanha que nós fizemos contra os 5 anos, todos nós lá dentro daquela casa, gritando com uma mão de 5 lá, gritando contra os 5 anos, e de repente você tem... Eu até compreendo um pouco, mas não dá para aceitar. Tá junto com quem a gente escorraçou num primeiro momento. Então, eu acho que dói, mas ruim, né? é a verdade. E a verdade sempre também dói. A sensação de ser enganada é horrível. É uma dor. Horrível. Hoje o resultado que a gente diz assim, é o desemprego, é a falta de dinheiro, é a ausência mesmo do dinheiro, a falta mesmo do dinheiro. Falta. Comparado com o gasto excessivo que é feito. E as perspectivas aí não são a curto prazo. Boas, não. Não são a curto prazo. A gente vê que... Não é? A senhora aqui que trabalha no setor privado, está vendo o sacrifício que está sendo a sobrevivência desse setor, que é o que mantém o país. É verdade. Não é? Aqui no Amapá a gente tem muitas dificuldades, mas também muita mentira pelo meio. Por que a senhora imagina que há essa situação de, num momento de crise, ao invés de falar a verdade, se vai para mentira? Eu acho que a primeira coisa que eu vejo é que tem alguém. Quem está mentindo está se dando bem.
Está se dando bem. Da maneira como pensa que se dar bem é isso. É isso que eu quero que a senhora explique para quem está lhe vendo agora. Se dando bem como? Se dando bem da maneira que acha que está, recheando os seus cofres. Né? Mas daqui a pouco pode ser preso, e vai ser preso. Mas eu não sei o que é que está acontecendo, gente, com o ser humano, que a gente está vendo, prende, algema, desmoraliza, põe na televisão, todo dia, à tarde, de manhã, de tarde, de noite. E amanhã o cara rouba de novo. E amanhã o cara vai e rouba de novo. Né? Eu não sei. O exemplo, por exemplo, dos outros municípios todinhos, o que tem acontecido nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, e de repente acontece conosco também. Agora nós tivemos recentemente a prefeitura de Pedra Branca, que tocaram fogo, e aquilo ali eu tenho certeza absoluta que aquele fogo é criminoso, porque só pegou fogo a parte onde estava a documentação, né, da parte contábil, da parte administrativa. Então não é possível, a gente não sabe o que é que está acontecendo. As pessoas, a não ser que botasse na cadeia e deixasse apodrecer lá dentro da cadeia para ver se servia de exemplo. Mas... Nós estivemos conversando recentemente com alguns procuradores da República, aqui mesmo no programa, e eles dizem que estão mudando a estratégia na questão do tratamento dos crimes, desse tipo de crime. Ao invés de perseguir a punição pela lei, também é a punição, mas principalmente o caminho do dinheiro. Mas é isso que eu acabei de dizer ainda agora. Pois é, a senhora falou ainda agora exatamente isso. A senhora é adepta também disso aí? Sou, claro que sou. Porque é uma modificação radical no processo de Só apuração. quem se deu bem com dinheiro, roubando dinheiro público, é que é contra isso. Claro, lógico. Quem é a favor da sociedade, do bem comum, é a favor de que siga o dinheiro, devolva o dinheiro para o cofre público. Rastreia, pega, traz de volta. Se não tem o dinheiro, como eu disse, em espécie, pega o patrimônio que foi adquirido com dinheiro ilícito, vamos vender, vamos leiloar e vamos trazer o dinheiro para os cofres públicos. Para mim, essa é a punição. É claro que prender, estar na cadeia para servir de exemplo, eu acho que também a gente não pode esquecer isso, né? Mas principalmente isso, porque quem paga por tudo isso é o pobre da Baixada, do morro, da favela, enfim, aquele assalariado ou não assalariado, que a maioria hoje não tem emprego, não tem salário. Isso. Né? Agora, muito obrigado por ter vindo, porque agora o nosso tempo está acabou. E eu quero agradecer por você ter vindo aqui. É um prazer muito grande em vê-la assim. Uma grande alegria, conselheiro. Vê-la assim, com essa disposição que precisa essas pessoas também colocar. E para falar também, porque a gente tem a disposição e acaba não falando. É verdade. Não é? Muito obrigado por ter vindo, viu? Eu acho que o público está aí satisfeito. Obrigada a você também, Rodolfo. Obrigada, Josiel, né? Uma grande satisfação. E a gente findou não falando tanto do partido, né? Falamos mais de política de um modo geral e não falamos do PMN. Mas não faltará oportunidade. Com certeza, absoluta, eu sei disso. Eu quero agradecer você que ficou conosco até agora. A professora Raquel aí é uma das grandes militantes de política do Estado, um exemplo de pessoa pública e que eu tenho certeza que você gostou de acompanhar as posições que ela tem também. E é preciso você saber disso. A gente volta depois.